Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai conversar sobre quente ou frio. A gente vai conversar sobre uma parte da física lindíssima chamada de física térmica. Mas antes, me responde duas coisas, tá? Com muita sinceridade, tá? Preciso de muita sinceridade. Você já sentiu calor? Você já sentiu frio? Tá. Calor e frio. Te perguntei se tu sentiu calor, não sei o que tu respondeu. Provavelmente você deve ter dito sim. Sentiu frio? Não necessariamente, dependendo da região que tu moras, tá? Você pode nunca ter sentido frio. Mas tu pode sentir frio quando tu pega em uma garrafa com água que está a uma temperatura baixa. Então você sente frio ali. Então você acha que foi sim para as duas respostas, tá? Para as duas perguntas, tá bom? Vou te falar uma coisa. Uma dessas sensações tu realmente teve. A outra tu não teve. Como é, prof? Eu senti frio e eu já senti calor. Não. Tu só sentiu uma delas. A outra você não sentiu. Vamos lá? Vamos matar essa tua curiosidade? Então, primeiro vamos definir 4 termos que dão suporte à física térmica. Primeiro termo, temperatura. Temperatura é uma grandeza física, é a grandeza física que mede o grau de agitação molecular. Vamos traduzir isso daí. Todo corpo, seja ele sólido, seja ele líquido, seja ele gasoso, existem moléculas nesse corpo, tá? E essas moléculas, elas não estão paradas, elas estão em movimento, tá bom? De acordo com a agitação, com o movimento dessas moléculas, fisicamente a gente diz que esse sistema tem alta temperatura ou baixa temperatura, por exemplo. Se você pegar uma amostra de água que acabou de ser fervida e se tu pudesse olhar com um microscópiozinho as moléculas dessa amostra de água, tu irias ver que elas estão super agitadas. Em contrapartida, se tu pegasse uma água que tu acabou de tirar da geladeira e fosse olhar com o microscópio, as moléculas, tu iria ver que elas estavam mais lentinhas, que elas não estavam mais agitadas. Isso aí condiz perfeitamente com a definição do que é temperatura. Temperatura, repito, é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um sistema. Maior temperatura, mais agitado. Menor temperatura, menos agitado, tá bom? Segundo conceito super importante, calor. Calor é uma energia que está em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Prof, assim, não entendi essa coisa técnica, energia em trânsito, transitar. Eu vou transitar desse ponto para esse ponto aqui. Estou transitando, tá bom? Estou nesse ponto, eu vou transitar. Eu vou me deslocar para esse ponto. Calor é exatamente isso daí. Imagine que nós tenhamos aqui 2 corpos, um com uma temperatura de 80 graus C, que eu daqui a pouco falo sobre isso daí, mas a maioria talvez saiba que é graus Celsius, mas eu explico daqui a pouquinho melhor isso. 80 graus Celsius, e aqui um corpo que está a 10 graus Celsius, 10 graus centígrados. Esse sistema está mais agitado que esse. Essas moléculas estão mais agitadas que essa, tá certo? Que essas aqui. Então, esse sistema que possui moléculas mais agitadas, esse sistema vai ceder energia para o outro sistema que está com moléculas menos agitadas. Então, vai ter um trânsito de energia do corpo A, que é o que está a 80 graus Celsius, para o corpo B, que é o corpo que está a 10 graus Celsius. Esse trânsito de energia, essa energia que está transitando, a gente chama de calor. Então, calor é a energia que está em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. Prof, essas duas outras aqui, quente e frio, é aí onde mora a polêmica. Quente e frio são sensações térmicas. Melhor dizendo, são sensações que nós temos ou se a gente estiver nesse contexto como o corpo A, ou se estiver nesse contexto como o corpo B.
A sensação de quente surge quando a gente recebe calor. A sensação de frio vem quando a gente perde calor. Quando eu estou perdendo calor para o ambiente, eu estou sentindo, eu devo sentir nesse instante frio. Estou perdendo calor para o ambiente. Se eu estiver recebendo calor do ambiente, eu terei uma sensação de quente. Então, é muito errado e lembre-se, você vai exercer uma profissão que, quem sabe, você precise passar um comunicado interno, quem sabe você seja uma futura jornalista, uma futura pedagoga, futuro físico, por que não? A física está de portas abertas para você. Enfim, você vai ter que se expressar em público, então você tem que tentar falar certo. Não é errado falar certo, não é luxo. É necessidade às vezes. Então você não pode dizer que está sentindo calor, porque calor não é sensação térmica. Você tem que dizer que está sentindo quente. Eu estou sentindo esse ambiente quente. Agora frio você pode falar. Eu estou sentindo frio. Foi o que eu disse anteriormente. Uma das respostas você disse sim e realmente você sentiu que foi o frio. A outra, quem sabe você tenha dito sim, mas você nunca sentiu calor, você sentiu quente. É errado dizer que você está sentindo algo que não é uma sensação térmica. É super errado isso daí, tá? Então, os 4 termos mais importantes da física térmica estão aqui. Digo mais, quando você, por exemplo, toca, você está aí no seu quarto, por exemplo, na sala, onde você estiver sentado em uma praça pública, não sei, pouco importa. Mas se tu tocar em alguns objetos nesse ambiente, possa ser que tu tenha sensações térmicas diferentes. Quando você toca em algo metálico, em um ambiente que está a baixa temperatura, tu acha que esse algo metálico está bem mais frio do que os outros corpos. Mas todos eles estão no mesmo ambiente. Todos eles estão em equilíbrio térmico, todos eles estão na mesma temperatura, mas quando tu toca nesse metal, tu faz, caramba, tá quente, viu, velho? Ou tá frio. Justamente por quê? Porque o metal é um bom condutor de calor. Se tu estiver cedendo calor, tu vai ceder mais rapidamente. Se tu estiver recebendo calor, tu vai receber mais rapidamente. Aí aumenta a sensação térmica. Potencializa essa sensação térmica. Ainda digo mais, é algo relativo, tá? Se você for para um ambiente, por exemplo, no Nordeste, as pessoas do Sudeste, quando vão passar férias, tá? No Nordeste, eles acabam sentindo um ambiente mais quente do que quem mora lá. Por quê? Porque as pessoas que moram no Nordeste, elas estão mais acostumadas a terem essa sensação e o cérebro processar de uma forma que vai aquecendo o corpo internamente, vai mexendo no corpo, tá? Ou esfriando, para que essa pessoa se sinta bem no ambiente. Já quem não é daquele ambiente, quem não está habituado e depara com essa situação, sente ou mais frio que o normal, ou mais quente que o normal. Tá bom? Porém, entre essas 4 aqui a gente vai conversar como medir, nessa videoaula, é a temperatura. A temperatura, ela pode ser medida através de um instrumento chamado de termômetro. E como qualquer instrumento de medição, esse instrumento precisa de uma medida. Se você tiver em casa uma régua, nessa régua tem uma escala de medida lá. Talvez seja milimétrica, talvez esteja em centímetros ou em metros, não sei, tá? Mas existe uma escala lá de medição. A temperatura, a mesma coisa. Existem 3 escalas usuais, 3 escalas que tu pode se deparar no teu cotidiano, assistindo a alguma reportagem, lendo algum livro, enfim. São essas 3 escalas aqui. Grau C, grau F e K. Grau C, grau Celsius. Essa escala foi modelada de acordo com 2 temperaturas padrão. 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. O que é esse 0 graus Celsius? É a temperatura de fusão do gelo, sob pressão normal, nas CNTP. E 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Já essa escala, chamada de escala Fahrenheit ou Fahrenheit, que é muito utilizado nos países de língua inglesa, principalmente Estados Unidos, tá? Ela tem, para o mesmo grau de agitação,
números diferentes, valores diferentes. Então, o que na escala Celsius é 0 grau, que representa o ponto de fusão do gelo. Prof, o que é fusão, prof? É a passagem do sólido para o líquido, quando o gelo derrete, tá certo? Se eu for medir em um termômetro que esteja graduado na escala Fahrenheit, aquela situação de agitação eu vou encontrar 32 e não 0. Já se eu for medir a temperatura da água fervendo sob pressão normal, eu vou achar 212 se a escala for Fahrenheit, ou Fahrenheit, e não 100. Ah, prof, eu quero seguir a área de ciências. O meu sonho é ir para algum curso da área de ciências. Tá, prof? É o meu sonho e eu irei conseguir. Você vai conseguir. Não tenha dúvida disso, você vai conseguir. Agora, vou te dar uma notícia. Quem sabe tu tenha que usar essa outra escala aqui, que é a escala Kelvin. Porque essa escala é a escala do Sistema Internacional de Unidades. É uma escala técnica, tá? Mas na área de ciências ela acaba sendo utilizada com uma certa frequência. Nessa escala, os valores são 273 e 373. 273 para a fusão do gelo e 373 para a ebulição da água. E aí, se tu tiver que transformar de uma unidade para outra, de uma escala para outra, tu usa essa equaçãozinha aqui. C sobre 5, temperatura na escala Celsius sobre 5, está para a da Fahrenheit menos 32 sobre 9, que está para K menos 273 sobre 5. É uma equação que serve para você, agrupando 2 a 2, você passar de Celsius para Fahrenheit. Por exemplo, se tu for passar de Celsius para Fahrenheit, tu pega só essa expressão daqui para cá. Bota o valor em Celsius, acha o seu valor correspondente na escala Fahrenheit. Se tu quiseres passar de Fahrenheit para Kelvin, tu faz isso aqui. Tu bota o valor em Fahrenheit e encontra o seu valor na escala Kelvin. E por aí vai. Só uma curiosidade final. Por que dessa escala, prof? Porque ela é tão chata, mas ela é a mais precisa. Em que sentido? Porque o zero dessa escala é o zero absoluto, é agitação molecular zero, chamado de zero absoluto. Aqui o zero não significa agitação zero, tá bom? Então, resumindo, a gente mostrou aqui para vocês, apresentou nessa videoaula os principais termos da termologia. Temperatura, calor, quente e frio. De quebra ainda mostramos como você consegue passar de uma escala para outra, tá bom? Aproveita para tirar uma foto do quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço.